Hoje nós vamos abordar o tema chamado A Família na História da Redenção. Então a ideia é a gente olhar o tema, a instituição família e perceber como que ela caminha no decorrer da história da redenção, daquilo que Deus quer fazer e está fazendo em nossas vidas. Eu creio existir um paradigma na maneira em que nós interpretamos a realidade, as coisas que estão à nossa volta. E o que eu estou querendo dizer com paradigma? Eu estou querendo dizer que há um modelo, que há um padrão, que há um exemplo que serve de referência para nós olharmos aquilo, olharmos algum tema, algum aspecto da nossa vida, da nossa realidade e tirarmos conclusões. Isso que eu estou querendo dizer com paradigma. Uma maneira de ilustrar essa questão do paradigma que eu estou querendo reforçar com vocês aqui, eu gosto de pensar em uma moldura, em que através dessa moldura, ou através dos limites que essa moldura estabelece, você vai olhar aquilo que está presente dentro desse quadro, dentro dessa história, dentro dessa narrativa. Mas há aqui, limites estabelecidos. Eu gosto de pensar, então, num paradigma como essa grande moldura. E nós podemos resumir esse paradigma que nós usamos para interpretar a realidade em 3 momentos. Existe um primeiro momento em que você considera o mundo ideal. É aquele momento que você responde à questão: se você pudesse desenhar ou construir, escrever um mundo ideal, a vida perfeita, como que ela seria? E aí você dá a sua resposta. Mas um segundo aspecto desse paradigma é o mundo real, porque a realidade vai se mostrar muito diferente daquela resposta que você começou a dar no primeiro ponto. Então você respondeu o que é o mundo ideal, o cenário perfeito, mas você vê que a sua realidade está muito distante daquilo. E um terceiro aspecto desse paradigma, que eu estou querendo colocar aqui como as partes dessa moldura em que nós devemos utilizar e que nós subconscientemente já usamos para interpretar a realidade, estão ali. E há, por fim, então, uma solução diante da situação triste, da queda, do pecado, da desgraça que você vive. Existe alguma solução proposta. Eu quero dar alguns exemplos para vocês de como que esse padrão de interpretação está presente em nossas vidas nas mais diversas áreas. Ou seja, nós já utilizamos esse padrão, esse paradigma de o mundo ideal, o mundo real e a solução em vários aspectos. Vamos ver alguns desses. Começando por alguns filmes. O Rei Leão. Qual que é o mundo ideal? O reino das terras do reino prospera sob o governo justo de Mufasa, onde há equilíbrio e harmonia. Então, o cenário está estabelecido, tudo está tranquilo, o mundo perfeito, as coisas estão tranquilas. Só que a realidade se mostra muito diferente daquela imaginação, daquilo que foi estabelecido no início. Scar toma o trono, o reino entra em decadência e acontece a fome, o medo e por aí vai. Só que a história não acaba por aí, porque nós não temos apenas o mundo ideal, o mundo real, mas temos também alguma solução. O Simba enfrenta o seu passado, assume o seu lugar legítimo e restaura a ordem e prosperidade. Olha só então, uma lente, uma moldura através das quais a gente vai olhar a realidade e entender, chegar às conclusões. Outro filme, Procurando Nemo. Marlin vive feliz com a sua esposa e com os ovos ali em segurança. Só que no mundo real, um ataque tira sua família, restando apenas Nemo,
que é capturado. E há uma solução proposta aqui. Marlin, o pai do Nemo, atravessa o oceano e supera os seus medos para reencontrar o seu filho. Novamente, o mesmo paradigma. E se você for pensar em filmes, você vai perceber que o enredo geralmente acontece dessa maneira. Ele é escrito seguindo esse padrão, esse paradigma. O filme começa com aquele cenário maravilhoso, tudo tranquilo, é paz, harmonia, felicidade, desfrute da vida. Mas se o filme ficasse só nisso, não ia vender, não ia ter graça. Alguma coisa acontece, um ladrão surge, a família rompe, alguém briga, alguém é sequestrado. Mas aí o filme gira em torno de como que eles vão superar aquela situação. Qualquer filme da Disney que você pegar vai seguir esse padrão. Por exemplo, aqui o filme do Esqueceram de Mim 2. Isso é muito legal. Os pais viajam para um lugar, eles sem querer entram em um avião, vai parar em Nova York. E ele está com o dinheiro do pai, está super feliz, aproveitando, conhecendo os lugares, gastando dinheiro, comendo do que há de melhor, se hospedando no melhor hotel de Nova York. Só que esse mundo ideal dura pouco tempo. Aí vem o cenário que a gente chamou ali do mundo real. A realidade se estabelece e então bandidos começam a persegui-los. Além disso, ele começa a sentir falta de casa, saudade do seu pai, da sua mãe. E então o filme é aquele momento em que a solução, na verdade, aquela redenção visa ser alcançada no momento em que a mãe, que volta para Nova York, vai encontrar ali o filho e eles vão se unir. Vocês identificam algum outro filme, algum outro livro, alguma outra música que tem esse mesmo padrão do mundo ideal, o mundo real e uma solução? Você conseguiu lembrar de alguma? Pode ser um outro filme, uma música, um livro. Séries do Jurassic Park todas são assim. Por quê? Tudo se resolve no final. Ok. Mais algum? Olha só como em propagandas o mesmo quadro, o mesmo padrão, a mesma moldura de interpretação é apresentada. Em campanhas publicitárias isso acontece. Existe um mundo ideal. Qual é o mundo ideal? Que você tivesse cabelos tranquilos, limpos, cheirosos e sem caspa. Esse é o mundo ideal. Só que você vive no mundo real e você não tem essas coisas. Você tem caspas, tem cabelo oleoso, cabelo fedido. Você se sente inseguro, desconfortável. Mas existe uma solução. Existe uma redenção que você vai ter aqui, por exemplo, com um shampoo que vai eliminar a caspa, trazer de volta o seu conforto, a sua segurança. E geralmente as campanhas publicitárias giram em torno dessa moldura. Olha, era para você assim, para você ser assim, mas você não é. Mas deixa eu te apresentar uma solução. Você precisa de alegria, você precisa de alguma redenção. E o meu produto tal vai trazer a solução. E o mesmo, você pode pegar exemplos de propaganda ali com a Omo. O mundo ideal seria em que todos brincassem, aproveitassem, desfrutassem sem preocupação nenhuma. Mas você não pode brincar sem preocupação nenhuma porque tem roupa, vai manchar, custa caro. Esse é o mundo real, você não pode ficar pulando na lama. Ah, mas tem um produto que traz o resgate, que traz a redenção. E esse produto é o Omo. As eleições estão chegando e esse paradigma é o mesmo. Diante do mundo ideal, que nós não vivemos, que é caracterizado por tantas marcações, eu me apresento como candidato, como político que irá reverter essa situação. Mas não era para a gente estar falando de família? Calma. Vamos lá, então. Eu precisava ilustrar o padrão que as Escrituras colocam para nós
como nós devemos encarar a realidade e interpretar os temas que a própria Bíblia apresenta. E nas Escrituras nós vemos esse padrão, agora com outras palavras, mas nós podemos chamar de criação, de queda e redenção. E nessa aula nós queremos abordar o tema família e olhar então para esse tema da família, como ela passa, como o tema da família passa por cada um desses estágios. O estágio da criação, da sua queda, o que aconteceu no meio do caminho e o que há de errado. E por que é importante nós, ao olharmos esse tema como a família, nós passarmos por cada um desses tópicos? Porque a gente pode olhar para o plano original de Deus, entender qual é o seu modelo, qual que é o seu padrão ideal, nos ajuda a identificar o que há de errado, o que aconteceu com a família, mas também nos apresenta para um caminho de esperança, para um caminho de redenção, que é muito diferente de uma utopia. E nós vamos aplicar esse padrão ao tema da família. Só que você pode pegar qualquer tema e você pode colocar dentro dessa moldura que eu apresentei para vocês, dentro desse paradigma, e interpretar adequadamente aquilo que está acontecendo. Por exemplo, você pode interpretar ou entender o trabalho através desse paradigma. O trabalho é ruim? Não, ruim é ter que trabalhar, né? Já dizia o seu Madruga. Então você pode falar, não, porque o trabalho é uma desgraça, só atrapalha. Opa, calma lá. Deixa eu interpretar esse tema dentro de um paradigma que as Escrituras colocam. Então foi Deus quem criou. Ah, mas teve a queda e atrapalhou, ficou difícil. Olha, mas agora o trabalho pode ser redimido. Então você pode aplicar esse paradigma para o trabalho, para a questão do sofrimento humano. Passou por tudo isso daqui. Não era assim desde sempre. Mas teve o pecado. E Deus está trabalhando. Você pode abordar o tema da tentação, o tema da tecnologia, do meio ambiente e aplicar esse esquema conceitual. Isso daqui é cosmovisão cristã. Ou seja, é a maneira bíblica, é a maneira cristã de você ver, de você interpretar, chegar às conclusões, uma maneira saudável, de você não cair em equívocos ao olhar algum tema e ser taxativo em alguma conclusão que não passa por esses estágios. Vamos começar então com o primeiro deles, olhando para a família, a primeira cena, que é a criação. Todos aqueles temas que eu comentei até aqui, a tecnologia, o trabalho, lazer, tentação, antes deles ser interpretados e entendidos corretamente, a gente precisa ir para o primeiro tópico, para o primeiro assunto, que é a criação. Olha só, como que você começa a mensagem do Evangelho? Quando você vai apresentar o Evangelho para alguém, como que você comunica essa mensagem? Quem que pode me dar um exemplo de como que você apresenta o Evangelho para a pessoa? Qual que é a frase? Como que você fala? Qual que é a mensagem que você diz? Não, mas agora você já está colando já. Boa! Falou aqui, Deus criou o mundo. Mas acontece em muitos evangelismos que as pessoas chegam e falam o quê? Jesus Cristo é o seu Salvador. Você fala, o quê? Aí você apresenta a redenção, salvação, mas está desconexo. Salvar do quê? Salvar para quê? Quem disse que eu preciso? Então, se você chega e já apresenta a redenção, não faz sentido. Você pode dar um passo atrás e falar, você é pecador, você vai para o inferno. Tem gente que evangeliza assim, né? Você vai para o inferno, você é um pecador. É verdade? É. Mas
Ou você é um ser caído? Aí é a mesma pergunta. Caído de onde? Caído do quê? Eu me rebelei de onde? Aí você tem que dar um passo atrás e aí então apresentar o conceito de salvação. O Francis Schaeffer vai falar o seguinte: o cristianismo não começa com a ordem aceite a Cristo como seu Salvador. Ela começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir do momento em que estabelece a criação de Deus, a gente fala da queda e então da redenção. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema da criação e como que ele se relaciona com a cosmovisão cristã, eu tenho duas indicações para vocês. O primeiro é um artigo do Felipe Fontes, que vai falar sobre a criação de Deus. É um artigo um pouquinho mais acadêmico, mas não é nada extraordinário. Que você vai ver como que a criação, entender a criação, nos ajuda naquele nosso paradigma. Que às vezes a gente acha que a doutrina da criação aparece somente naqueles momentos que a gente está discutindo sobre os dias da criação, se foram literais ou não, quantos anos tem a Terra, discussões desse tipo. E nesse artigo a gente vai ver que não. A discussão da criação ela é mais ampla. Se você não quiser ler o artigo, eu tenho um vídeo para você que o próprio Felipe Fontes aborda. De uma maneira um pouquinho mais clara aquilo que ele escreveu no artigo. Então, queria passar para vocês essa lição de casa. Se você não conseguiu pegar agora, no intervalo eu posso passar novamente. Tá joia? E o que nós encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis? Nós vemos Deus trazendo as coisas à existência e definindo a sua natureza, o seu funcionamento, porque Deus é aquele quem, ao criar, define. Olha só as diversas passagens de Gênesis aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pessoal, preste muita atenção, porque às vezes parece que estou fugindo, mas vai convergir no nosso tema da família. E tem alguns detalhes que a gente perde por conta da nossa leitura rápida. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. E disse Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes. E disse Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós entendemos que Deus criou todas as coisas e elas mantêm as propriedades que elas foram criadas. O céu continua sendo céu e operando conforme as leis que Deus criou. A vegetação continua, os mares, os seres humanos e assim por diante. Só que há um elemento que é geralmente esquecido quando nós olhamos para esse retrato de Deus na criação, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, exemplificando e sendo um pouquinho mais detalhista naquilo que ele apresentou no capítulo 1. E o que acontece? O que geralmente é esquecido? É que nós vemos nessas diversas passagens um padrão criacional de Deus. Um padrão que se repete. E você já deve ter observado que o padrão é o seguinte: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Antes de Deus criar, ele fala. E ao falar, ele define como aquilo é. Só que quando a gente chega no capítulo 2 de Gênesis, e olha que interessante isso. Gênesis 2:18, como que ele começa?
Olha aqui antes, não. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus. O que é que Deus está criando nesse momento? E, portanto, Deus está definindo? A família. E essa é a passagem que tem toda a descrição da criação da mulher, o estabelecimento do casamento, em que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois serão uma só carne. O que nós temos aqui é a mesma fórmula criacional de Deus que tinha ali no capítulo 1. Só que agora nós temos uma das diferenças que aparecem é que surge a palavra Yahvé, Elohim. Antes era só o Elohim. Disse Deus. Agora é Yahvé, Elohim, é o Senhor Deus. Deu para entender que estou aqui apenas querendo enfatizar que Deus agora está criando e definindo a família. Deus não cria apenas o mundo material, o mundo espiritual. Ele não cria apenas os mares, as plantas, os animais e os seres humanos. E Deus, ele cria, ele define a cultura. Ou seja, ele cria família. Deus cria uma instituição e Deus diz como essa instituição deve ser. Agora, parece ser claro que há alguma diferença entre todo o restante da criação de Deus, que nós vimos no capítulo 1, com a criação de algo como a família. Por quê? Qual que é a diferença entre a criação do céu, do mar, do oceano, dos animais, para a criação de uma instituição? Preste atenção no que eu vou ler agora. Toda a criação, humana e não humana, responde às palavras ordenadoras de Deus. Mas há uma diferença fundamental entre a maneira como a criação não humana responde e a maneira como os seres humanos respondem. A resposta da criação não humana, ela é necessária. O vento tempestuoso age exatamente assim, sem decidir fazer. Ele está obedecendo a Deus involuntariamente. Deus criou para ser desse jeito e vai ser assim. Ele não vai falar, não, hoje eu quero ser diferente. Eu não sou mais planta, a partir de hoje eu me identifico como um poste, um esquilo. Quando os raios do sol se tornam mais fortes na primavera, o gelo derrete, porque precisa fazê-lo. Ou seja, é necessário. É uma obediência e é uma resposta à voz de Deus necessária. Olha só que interessante agora. Mas homens e mulheres foram criados por Deus com a capacidade de escolha. E este é um aspecto importante da sua imagem em nós. Mas também significa que podemos, e com frequência é o que fazemos, escolher não obedecer às suas leis para as nossas vidas. Deu para entender até aqui? Vamos destrinchar um pouquinho mais, porque isso é muito importante. No universo natural, a obediência a essa lei, ou seja, a esse padrão, a intenção de Deus ao criar aquilo, ela é involuntária e necessária. Ela não pode desobedecer às leis de Deus. Não tem como. Eles não são seres morais. Agora, no universo cultural, e aqui a gente pode pensar na família, na educação, na economia, na política, na estética e na arte, as normas de Deus ou a vontade de Deus
elas são positivadas pelo agente que é o homem. Então é o ser humano agora que diante da lei de Deus vai positivar ou então irá negativar, irá obedecer ou desobedecer. Entretanto, são leis. O que a gente encontra em Gênesis capítulo 2, quando fala, o 18 em diante, quando fala da criação, da instituição família, aquilo é uma lei. E a obediência e a desobediência a uma lei de Deus tem consequência. À medida que o homem se coloca debaixo daquilo e obedece, é bênção. Mas à medida que o ser humano não positiva, à medida que o ser humano desobedece às leis de Deus, ele provará da desgraça. Vamos então agora ver qual é a norma de Deus ou o padrão de Deus para a família. Qual que é o ideal? O que esse Deus passou para o ser humano no que diz respeito à família, em que nós devemos nos colocar debaixo e obedecer? O ideal de Deus é que ele seja, em primeiro momento, em primeiro lugar, heterossexual. Por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, e eles se tornarão uma só carne. É para ser monogâmico, ou seja, é um homem para uma mulher. Nesse mesmo texto, em que fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, é um homem para uma mulher. E no Novo Testamento nós temos a reafirmação disso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. E o ideal de Deus é também que ele seja indissolúvel. Quando traz a ideia que o homem se unirá à sua mulher, o ideal de Deus, aquele mundo para o qual Deus nos criou, é que ele seja indissolúvel, que o casamento não se dissolva. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Só que se a gente parasse por aqui, nessa nossa análise sobre a família, a gente não estaria completo. Porque a gente sabe, a gente percebe na nossa própria vida, na nossa realidade, nas pessoas que estão à nossa volta, que isso ainda está muito distante do que as pessoas têm feito, da maneira que as pessoas têm vivido e como também as pessoas entendem como deve ser. E há também outros aspectos criados por Deus que demonstram o ideal de Deus. Por exemplo, o sexo foi criado para o desfrute mútuo e os dois se tornarão uma só carne. Os filhos são entendidos como uma bênção concedida. Os filhos são herança do Senhor. Aqui, quando Deus fala em Gênesis 9:1, quando Deus fala para Noé, olha só como começa. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Tem uma discussão significativa hoje em dia se esse imperativo se aplica para nós, a questão do multiplicar. É uma discussão bem interessante, foge um tanto do nosso escopo de hoje, mas o que a gente não pode negar é que filhos são apresentados como bênçãos do Senhor. E uma fórmula bem parecida aparece antes de Gênesis 9, não com Noé, mas com o próprio Adão, que vai falar: e o Senhor abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Então, filhos, uma bênção concedida. Os irmãos, o relacionamento entre os irmãos. A intenção de Deus, o ideal de Deus é que houvesse um cuidado mútuo. Ah, mas de onde você está tirando isso? Isso está implícito na repreensão de Deus a Caim. Onde está Abel, teu irmão?
Você é responsável por ele. Você deve cuidar, preservar, e assim os irmãos devem fazer ainda hoje. Ah, mas quão distante nós estamos do ideal. Às vezes você olha para a sua vida e você chega à conclusão, não, mas eu creio que eu estou dentro. Tá ok, tá? Não é tão bênção assim um filho, né? Mas vamos olhar para a sociedade, para os colegas, para a maneira em que as pessoas apresentam, a maneira que as pessoas demonstram a instituição família. Assiste uma novela, assiste um noticiário, a gente percebe que isso está muito fora do ideal de Deus. Por quê? Porque os agentes de Deus que deveriam positivar aquela lei não estão fazendo assim. E é por isso que, para nós termos uma compreensão integral e correta da realidade, nós precisamos entender a segunda cena desse nosso drama da redenção, que é a queda. Então, voltando aqui para a nossa moldura, nós consideramos a criação e você vai olhar ali para a realidade, para a família, para qualquer outro tópico, como eu já comentei com vocês, e vocês vão interpretar, vocês querem entender. Então, vocês vão olhar para a criação, mas agora existe a queda. E eu vou simbolizar a queda aqui com uma maçã. Era maçã? Não era. Mas então você veja como falar da queda sem falar da criação não faz sentido. Eu creio que a partir daqui a gente pode, em nossas interações, ter uma abordagem mais, vamos dizer, uma abordagem holística que vai considerar o todo. Então não vai chegar para a pessoa e falar apenas que ela caiu. Mas você vai falar que ela caiu da onde. James Sire vai dizer o seguinte: o pecado afeta cada parte dessa ordem e harmonia, torcendo, fraturando, distorcendo e corrompendo. Olha só a relação e a ligação que existe entre a queda e a criação. Porque vai falar aqui de torcer, fraturar e distorcer e corromper, mas fazer isso do quê? Com o quê? O que é que foi corrompido? O que é que foi perdido? Aquela harmonia, aquela bela criação de Deus, o shalom de Deus. E não há uma única parte da dimensão criada que não tenha sido afetada pela queda. Então a queda ela é abrangente. Até mesmo a criação não humana. Sabe aquela criação que está obedecendo a Deus? Os agentes que estão positivando involuntariamente as leis de Deus? A planta, os animais, a vegetação, o céu, as leis que existem. Elas todas estão ali obedecendo a Deus. Só que o interessante é que elas sofrem as consequências da nossa desobediência. Você consegue lembrar de alguma passagem que traz algum vestígio disso? Exato. A criação geme. E ela afeta, o pecado, a queda afeta a família. Nicodemos vai falar o seguinte: os efeitos da queda do homem se revelam particularmente malignos na área sexual e na área do casamento. A queda do homem afetou primariamente a sua família. E é nela que nós vemos as manifestações mais hediondas do pecado. Adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras e fingimentos para com as pessoas que juramos amar e ajudar.
Lembra daquele primeiro cenário, estabelecimento da família, a alegria de Adão ao ver Eva, a amizade, a comunhão. Estamos muito distantes daquele ideal criado por Deus, de harmonia, paz, fidelidade, cuidado. E agora, com essa nova realidade, todas essas questões entraram em jogo e fazem parte da nossa experiência. Aqui. Obrigado. Alguém quer comentar algo aqui? Ou do que nós vimos até esse momento? É interessante porque nós temos um ministério, né, que trabalha com crianças que são retiradas da família. Né? E o que a gente percebe é assim, no abrigo é ruim, mas é o melhor lugar que elas poderiam estar no mundo. Não é a família. Sim. Isso mostra o tamanho da queda, né? O lugar onde originalmente foi criado para ter cuidado, proteção, amparo, amor, instrução, passa a ser o lugar do medo. Perigoso. Que a criança precisa ser retirada para ser protegida. E nós podemos correr um perigo nesse momento, que à medida que a gente começa a falar sobre a queda aqui agora, aí você pensa, mas está tudo errado mesmo, está tudo ruim, né? Não tem jeito, não casa não. Filho, não tem, porque é errado, está ruim, muito problema, muito gasto, só dor de cabeça. A gente precisa considerar o todo. E dentro desse nosso paradigma, a gente ainda não encerrou ele. Então a gente vai passar pela queda. Tem que passar por ela. Mas calma que daqui a pouco tem uma redenção aí pra gente, tá bom? Mas agora é amargo, vamos lá. John Piper. Ao entrar no mundo, o pecado arruinou a harmonia do casamento. Não por ter trazido à existência a liderança e a submissão, mas porque transformou a liderança humilde e amorosa do homem em dominação hostil de uns e na indiferença indolente de outros. E corrompeu a submissão inteligente, espontânea, feliz, criativa e articulada da mulher na subserviência manipuladora de umas e na insubordinação descarada de outros. O pecado não criou a liderança e a submissão. Ele as arruinou, corrompeu, tornou-as feias e destruiu. Um único detalhe que eu quero destacar antes do intervalo é que aquilo que era bom e foi criado por Deus com uma estrutura boa, essencialmente bom, após a queda, ele passa a ter uma nova direção. Então ele comenta aqui da liderança, que ela pode ou ter uma dominação hostil por parte de alguns homens, ou então por uma indiferença. E por parte das mulheres, quanto à submissão, que passa a ser ou caracterizada pela manipulação ou pela insubordinação. Vamos para o intervalo, nós já voltamos. Estamos dentro do nosso paradigma nesse momento, a segunda cena da história da redenção, olhando a queda. E é interessante perceber o que acontece no mundo logo em seguida à entrada do pecado. Não demora muito tempo e fica muito evidente, fica muito claro as distorções, o ideal de Deus, a sua criação sendo distorcida, corrompida e aí por diante. E o que a gente percebe ainda no capítulo 3 de Gênesis, sendo que no capítulo 3, do versos 1 ao 6, foi aquela tentação, o discurso da serpente com Eva, no versículo 7 ela come, entrega um marido e por aí vai. E no versículo 11 e 12 nós lemos, e eu quero destacar aqui um novo elemento sendo trazido à criação de Deus, que é a acusação.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu ela me deu da árvore e eu comi. Que mais? Sofrimento e luta de poder. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Assassinato. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Qual que é a resposta aqui? Sim. Eu sou tutor do meu irmão? Sim, você é. Fazia parte do desígnio de Deus, da criação. Onde está o teu irmão? Mas agora, o que há aqui? Assassinato entre irmãos. Poligamia. Não demora muito, já no capítulo 4, com Lameque, em que tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. E não podemos deixar de pontuar a entrada da morte no mundo. No capítulo 5 de Gênesis, é muito interessante quando você vai ver a biografia de algumas pessoas, e todas terminam com o mesmo refrão. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E continua, só com esse refrão. Com Sete, morreu. Enos, morreu. Maalalel, e morreu. Jared, morreu. Matusalém, morreu. Lameque, morreu. Enoque não morreu, tá? Mas Enoque está nessa lista aqui, mas Enoque não morreu, Deus tomou para si, mas a morte aparece no cenário aqui. E esse é um elemento também que a família está envolvida, está implicada nisso, com a morte, seja de filhos, de cônjuges, e por aí vai. Vamos então, dentro daquele nosso quadro, olhar para o ideal de Deus para a família, que a gente já passou, mas vamos ver o que a queda acrescenta àquilo. Sobre a heterossexualidade, o homem se unirá à sua mulher. Mas com a queda, o que nós percebemos? O pecado introduziu distorções na sexualidade humana, levando à promiscuidade, homossexualidade e confusão de identidade. Vamos abrir em Romanos capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versos 24 a 27. Romanos. O que eu falei? Romanos 1, 24 a 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então,
Então, nós estamos lidando aqui com um grupo que teve acesso à revelação de Deus, que Deus tornou conhecido os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder. E diante daquela revelação de Deus, em que todos os seres humanos têm, eles suprimiram, eles rejeitaram, fizeram pouco caso. E por conta dessa rejeição, Deus entrega as pessoas para cometerem aquilo que seus corações desejam. Então, como se Deus estivesse antes segurando, refreando, mas diante da obstinação e da falta de submissão, Deus diz: é isso que você quer? Você ama o pecado e você quer o pecado? Então toma, vai lá. Aproveite o seu pecado, entre aspas. E no decorrer da história bíblica percebemos outros momentos e outras ocasiões em que seja a promiscuidade, a homossexualidade entram em jogo e fazem parte, às vezes, do povo de Deus, ora dos povos em volta. O ideal de Deus também era que o casamento fosse monogâmico, marido de uma só mulher. Só que agora, com a queda, nós percebemos diversas ocasiões em que surgem a poligamia, a infidelidade e a lascívia. Elas se tornaram comuns. E é interessante que a questão da monogamia, um homem para uma mulher, tem um aspecto envolvido nisso de exclusividade e de fidelidade. Deus colocou esse padrão, esse ideal, porque Deus queria que os seres humanos, em suas relações, demonstrassem a fidelidade e a exclusividade que Deus tem com o seu povo. Mas aí você lê essa questão da poligamia e você fala: não, mas eu sei que vocês já estão pensando nele. E Davi? A história bíblica vai deixar claro que os indivíduos da história de Israel que se desviaram do plano monogâmico, de um homem para uma mulher, com exclusividade, fidelidade, fizeram contra a vontade do Criador. E, em última análise, fizeram isso em prejuízo próprio. Olha só aqui alguns exemplos das implicações e das reverberações do adultério na vida dessas pessoas. Você pode pensar que passou em branco, que Davi, seja Salomão, Lameque, mas foi tranquilo, eles só fizeram isso. Olha a vida deles, vê se teve bênção. Eles não estavam positivando a lei de Deus estabelecida no Éden. E como eu falei, quando as normas de Deus, quando as leis de Deus, elas não são obedecidas, positivadas, o resultado disso será a maldição. E essas pessoas que cometeram a poligamia ou a homossexualidade, e entre tantas outras distorções, provaram a maldição em suas vidas. No caso de Abraão, até hoje tem consequência. No caso de Abraão, até hoje tem consequência. Sim. Judeus com os árabes, né? Descende de Agar, os árabes. Sim, as leis de Deus não podem ser violadas impunemente. Voltando aqui ainda sobre o padrão de exclusividade, o Senhor frequentemente usou a analogia do adultério físico para retratar a sua indignação diante do adultério espiritual de Israel, quando este se afastava dele, seu primeiro amor, para seguir os outros deuses. O que mais? O ideal de Deus era que o relacionamento fosse indissolúvel, mas com a queda, o divórcio e a dureza do coração passam a romper as alianças matrimoniais. Vamos abrir em Mateus 19.
Deus criou para que o relacionamento não acabasse. Entretanto, nós temos a realidade de pecadores convivendo juntos. E que por conta da dureza de coração, por conta do pecado, Deus concede a permissão para que a pessoa ofendida saia da relação. O assunto é muito mais complicado e muito mais delicado, fora do nosso escopo da aula de hoje, mas tem algumas questões interessantes para a gente pontuar aqui. Quem pode ler Mateus 19, 8? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ok, então eu quero apontar aqui somente que essa é uma nova realidade que está presente em nossos dias no cenário e no contexto da queda. E a gente não pode ignorar isso. E como que termina o verso 8? Lê novamente, por gentileza. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, Jesus está apontando que houve a distorção da realidade para a qual Deus criou aquela relação. E Jesus vai apontar para a criação, por isso a importância dessa doutrina, no versículo 3, do 3 ao 5, ainda de Mateus 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar de sua mulher por qualquer motivo? Havia naquela época a discussão de o que a esposa teria que fazer para então ser considerado um motivo razoável para a separação. Alguns são de uma escola mais liberal, em que falavam que qualquer coisa imunda, impura que encontrar na mulher, isso poderia ser algo como queimar o arroz, motivos fúteis, banais, que poderiam, isso daqui é motivo. Eu posso, por parte do homem, o homem falaria, eu não quero mais. Mas tinha uma outra escola que vai defender, não, agora mediante a entrada de imoralidade sexual no casamento. E aí sim, se a mulher tivesse cometido aquilo, o homem a soltaria, repudiaria, deixaria e abriria o caminho para que ela saísse dessa relação. Ainda assim, o que a Bíblia está fazendo aqui é tornando muito melhor e trazendo uma qualidade de vida para a mulher, um cuidado em que as regiões e a cultura da época não tinham, permitindo que, mesmo diante da dureza do coração, aquela mulher fosse libertada. Outros aspectos que nós percebemos: o sexo, que foi criado para o desfrute mútuo, na queda nós percebemos o pecado sexual, a exploração, o egoísmo, substituírem a entrega mútua. Efésios 5,6 diz: mas a impudícia de toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeie entre vocês como convém aos santos. Ou seja, isso começa a fazer parte, é uma realidade em que, no contexto da queda, teremos que lidar. Os filhos, que nós vimos algumas passagens em que Deus está abençoando, em que filhos são uma bênção. Agora os filhos são vistos como peso. E aí surgem os abortos, a negligência para com os filhos, a idolatria desses filhos. Vamos ler 2 Timóteo 3, 2 a 3. Diz assim:
2 Timóteo 3, 2 e 3. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Perceba que então há uma dimensão nova no relacionamento de pais e filhos. Os filhos que foram criados para se submeter, obedecer, agora eles são os filhos que trazem problemas e trazem dificuldades na relação de pais com os filhos. Sobre os irmãos, em que era esperado o cuidado mútuo e que estava implícito na repreensão de Deus a Caim, a gente percebe que nessa nova dimensão da queda há rivalidade entre os irmãos, inveja, violência, abandono. Vocês lembram alguma história bíblica em que irmãos fizeram alguma coisa ruim com outro irmão? Jacó e Esaú. Isso. Aminon e Tamar. José. Olha só quantas histórias nós temos aqui então do relacionamento entre os irmãos que já não estão conforme o ideal de Deus. Essa é a identificação do problema, do que há de errado. E nós não queremos ser simplistas nesse momento e ignorar a complexidade do assunto, mas existe uma causa última. E essa causa última, para tudo isso que nós estamos vendo dentro da seção do pecado, da queda, é o pecado, é a rebelião contra o nosso Criador, que distorceu, afetou, corrompeu, trouxe morte, fardo para os nossos dias e fardo para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias. Seja pelo seu pecado ou pelo pecado de outras pessoas. É claro que em uma instância, todos aqui são culpados e são pecadores. Todos estão debaixo desse guarda-chuva. Só que há circunstâncias e há momentos, situações em que você pode ser visto como o inocente da história. Não é que você não tenha a imputação do pecado, que você não tenha aquela marca da culpa e sofra as consequências disso, desse grande guarda-chuva do pecado imputado de Adão. Então não há ninguém inocente aqui. Só que ainda assim a Bíblia vai relatar que pessoas inocentes, para questões específicas, sofreram por conta do pecado de outros. E a história bíblica tem muitos relatos de pessoas inocentes que tiveram suas vidas destruídas, não por conta da falta de relação com Deus dessa pessoa, mas porque ela foi vítima. Ela foi traída, ela foi abusada, ela sofre. Então nós temos diversos exemplos nas Escrituras. Por exemplo, o filho de Davi morrendo. Quem? Absalão. Mas o filho também do adultério com Batseba. O que a criança fez? Qual que é a culpa da criança? Não, mas pessoas inocentes pagam o preço do pecado de outras pessoas. E isso te lembra alguma outra história na Bíblia em que isso acontece? Que algum inocente assume a culpa de alguém que... Se lembra alguma... Jesus. Outro inocente que sofre também, Urias, defendendo Davi, sendo fiel, leal a ele. E é colocado ali à frente de batalha para ser morto. E como pontuamos e falamos de um inocente tomando a culpa de outro, isso já nos leva para o próximo passo da maneira em que nós devemos interpretar e encarar as questões à nossa volta, que é a redenção.
Então, dentro daquele nosso quadro, daquele nosso paradigma, a maneira em que nós utilizamos para entender os assuntos, nós temos uma terceira etapa, que é a redenção. E como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui uma cruz dentro dessa moldura. Você precisa olhar para isso. Se você passa pela criação, passa pela queda e para por ali, o seu entendimento sobre o assunto está incompleto. A Bíblia traz agora um elemento da redenção de Deus. Ou seja, diante desse triste cenário, o que é que Deus pode fazer? Olha só o que Michael Gorin vai falar. Mesmo antes de Deus alcançar a restauração final da criação, Ele não permite que o pecado siga até o fim de seu caminho destruidor. Ele permanece fiel e continua restringindo os efeitos devastadores do pecado. Cônjuges ainda se amam. Pais ainda educam os filhos com amor. Autoridades políticas ainda se empenham por algum grau de justiça. A arte ainda reflete algo do shalom, da boa criação de Deus. Então, nós vamos falar nesse momento sobre a esperança que nos resta diante desse cenário posto pela queda. Logo em Gênesis, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus da redenção. É o Salvador, aquele quem resolve o nosso problema. Acho muito interessante, logo após a entrada do pecado do mundo, as consequências que são trazidas à tona, o ser humano tenta dar um jeito para resolver a sua culpa, a sua vergonha. E para eles a solução encontrada é se vestir com as folhas de figueiras. É o ser humano pensando que ele pode solucionar o seu problema. E essa continua sendo a nossa tentação hoje. Nós percebemos que há pecado, que há destruição, devastação, que as coisas não estão boas e que elas precisam ser melhoradas. Só que nesse momento o ser humano para e pensa: eu vou dar um jeito nessa situação. Eu sou capaz de, por conta própria, resolver isso. E o que Gênesis 3:21 nos apresenta é um Deus que toma iniciativa em nos resgatar, em trazer redenção. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, quem é que resolve o nosso problema? A gente vê de maneira imediata, de maneira mais rápida, ali naquela cena, o Senhor cobrindo ali a sua culpa. Mas ele também aponta para uma promessa de um descendente que feriria a cabeça da serpente. E esse é o Messias. O Michael Gorin continua e diz: uma cosmovisão bíblica tende a observar 3 características da obra salvífica de Deus. Isso daqui vai ser importante porque às vezes a gente tem uma ideia que a pessoa se converte e ela passa automaticamente a ter os seus problemas resolvidos. Ou a pessoa então se converte e no dia seguinte tudo está resolvido, seus dilemas da alma, da sua história, do seu passado, suas tendências, seus hábitos, sua satisfação. E aqui ele vai começar a abordar que há um progresso nessa salvação de Deus. Se todos aqui forem salvos em Cristo Jesus, nós podemos falar o seguinte: nós já fomos salvos do nosso pecado. Só que nós não podemos negligenciar outros aspectos, que todos nós aqui, se convertidos, estamos sendo salvos do poder do pecado. E há uma dimensão ainda futura em que nós seremos plenamente salvos. Por isso que
A história não acaba quando você entrega a sua vida para Jesus ali. Deus ainda está operando uma redenção. E essa redenção vai durar toda a nossa vida. E ela culmina, e ela tem a sua consumação no fim dos tempos. Em primeiro lugar, a salvação é progressiva. Olha só que importante, não se esqueça disso. Senão você vai ficar desanimado, porque vai parecer que Deus não está fazendo as coisas na sua vida. A obra redentora de Deus inicia pouco depois do alvorecer da história humana e ainda não chegou ao pôr do sol. Por isso que a gente pode falar nesse sentido que Deus ainda está nos salvando. Em segundo lugar, a salvação é restauradora. O objetivo da obra salvífica de Deus é retomar a sua criação perdida, fazendo com que ela volte a ser conforme o plano original. Olha só então aqui o paradigma que nós conversamos. Falamos de retomar, ou seja, traz uma ideia de uma redenção a uma criação que foi perdida. O que é isso? Cosmovisão cristã. Uma criação, uma queda e uma redenção. Uma vez eu estava com um grupo de pastores, cerca de 10 anos atrás, com esse autor. Um retiro que a gente teve, o Michael Gorin, ele escreveu esse livro muito bom, Introdução à Cosmovisão Cristã. E ele contou que uma vez ele teve um diálogo com um barbeiro, e o barbeiro era homossexual. E ali ele fez uma pergunta para o barbeiro. Ele falou, como que você me descreveria o mundo ideal? Como que você acha que as coisas tinham que ser? O que é o mundo perfeito para você? E ali o barbeiro começou a falar, não, eu quero acho que é um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo que não tenha tantas desigualdades, em que não haja sofrimento. E a pessoa começou a descrever um cenário do mundo ideal. E ali então o Michael Gorin teve a conversa, teve o diálogo com ele para apresentar que é justamente isso que diz respeito à cosmovisão cristã. Porque aquilo que foi criado, as expectativas que ele tinha para a vida, que por conta do pecado corrompeu e distorceu, tem um Deus que está querendo e que já está restaurando todas as coisas. Então aquelas suas aspirações, os seus desejos, como você imagina o mundo ideal. E ele disse, mas é justamente isso que diz a cosmovisão cristã. Deus está querendo trazer à tona novamente a realidade daquele mundo criado. Fala, Paulo. Lucas, tem um texto que Filipenses 3, 12 a 14, que ele fala exatamente essa questão. Pode ler, claro? Não que eu tenha já recebido, Paulo falando, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas possível para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Excelente. Isso aí. Nesse sentido, a gente pode falar sem medo que o melhor de Deus ainda está por vir. As pessoas usam essa frase para distorcer, para falar que Deus vai abençoar de alguma maneira extraordinária, sei lá o quê. Mas a nossa realidade de hoje, ainda estamos em um mundo que geme, a criação que geme. Nós temos as nossas tendências pecaminosas, vivemos um mundo que não está plenamente regulado, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Ele ainda está nos salvando e haverá uma salvação plena no futuro. Obrigado, Paulo. Todo esse enredo me lembrou de uma frase que o grande sábio da nossa época, o Neymar, né? Que ele fala, saudade daquilo que a gente não viveu. Então o ser humano ele tem essa saudade, essa vontade de ter um mundo justo,
Uhum. que nunca nenhum de nós viveu. Mas é o que a gente anseia, né? Porque foi colocado dentro de nós. E o Neymar, ele está ecoando C.S. Lewis. Involuntariamente, obviamente, né? Mas o grande norteador das obras de C.S. Lewis é uma ansiedade, uma expectativa, uma espécie de saudade de um lugar que não que a gente está, mas que está dentro da gente e a gente quer chegar naquele lugar e ter uma peregrinação até lá. Mas é essa expectativa que está dentro do nosso coração, né? Bem isso. Em terceiro lugar, a salvação é abrangente. A totalidade da vida humana e a totalidade da criação não humana são objeto da obra restauradora de Deus. Ele pretende retomar nada menos que o mundo inteiro com o seu reino. Em linguagem simples, a salvação é a restauração de toda boa criação de Deus. Essa que foi a conversa que ele teve com o seu barbeiro. Vai esperar tirar foto? Vamos para o nosso quadro, então, em que nós vimos a intenção, o ideal de Deus, a queda, mas vamos focar agora na redenção. O que é que Deus está fazendo sobre esses assuntos? Sobre a heterossexualidade, que a queda introduz distorções, homossexualidade e tudo mais. Vemos a redenção. Em Cristo, a identidade e a pureza sexual são restauradas pelo arrependimento, pelo perdão e pela transformação do Espírito. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, tem uma passagem muito boa, muito interessante, que no finalzinho diz, vai falar sobre idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados. E sobre os coríntios, Paulo vai dizer, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele vai falar, olha, vocês eram desse jeito, vocês viviam experimentando a realidade da queda em suas vidas. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Sobre a monogamia, em que a poligamia, a infidelidade e lascívia entram em jogo também, nós percebemos agora na restauração que o Evangelho restaura a fidelidade conjugal, tornando o casamento reflexo do amor de Cristo pela igreja. E em Hebreus 13, 4, nós lemos, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Mas perceba que agora há a possibilidade desse matrimônio com o leito sem mácula. Há a possibilidade de casamentos que passaram pela queda, mas que agora vivem a realidade da redenção. Sobre a indissolubilidade do casamento, nós percebemos que há redenção para isso também. Apesar do divórcio tendo sido apresentado como uma possibilidade em casos de imoralidade sexual, o abuso, o abandono, em Cristo é possível perdoar, reconciliar e reconstruir o relacionamento seguindo o padrão da aliança de Deus. O texto de Colossenses 3 vai falar, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não está falando sobre relacionamento conjugal, não está falando sobre casamento. Mas o ponto é destacar que o padrão do perdão que nós devemos ter com qualquer pessoa
é o padrão do perdão de Deus para conosco. Mas tem um parênteses importante a ser feito sobre o assunto. Pode haver perdão e deve haver perdão em caso de imoralidade. Mas a pessoa ofendida pode não querer uma reconciliação no sentido de voltar ao casamento com a pessoa. Ela pode e ela não pode. Cabe a ela a decisão. A pessoa, então, a pessoa ofendida pode não querer a reconciliação e isso é válido. O que estou apresentando é que há em Cristo a possibilidade do perdão e a restauração. Outros aspectos sobre o sexo, que agora a redenção, a vida sexual é santificada e ressignificada no casamento, sendo uma expressão de amor e serviço. Os filhos podem ser recebidos agora como uma dádiva de Deus, criadas no temor e na instrução do Senhor. Quando a gente olha o texto de Efésios 6:4, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Quando eu tratei sobre a queda, a gente falou que os filhos eram o quê aos pais? Desobedientes. Mas agora existe uma nova dimensão que pode ser experimentada. Relacionamento com os irmãos, mesma coisa. Há redenção. A pessoa pode passar a expressar um cuidado, um amor, uma atenção. E quando eu comentei sobre a realidade da morte que se apresenta logo após a queda, nós temos o nosso padrãozinho seguindo novamente a criação, a queda e a redenção. Existe a vida que é criada e doada por Deus, mas o pecado traz a morte. Só que nós podemos nos alegrar na expectativa da redenção. Por isso a morte não é a última palavra. A história, a maneira como você vai interpretar e entender as coisas à sua volta, tem que considerar que não acaba na morte, mas tem uma ressurreição. Concluindo, nós vimos um paradigma, um modelo, um padrão para se interpretar a realidade, que consiste em um mundo ideal, o mundo real e uma solução. Mas nos termos cristãos, nós podemos dizer em criação, queda e redenção. Só que o que vai acontecer se a pessoa olhar simplesmente para a criação e vai olhar aquele momento que Adão vê Eva e fala, meu Deus, que coisa... E a pessoa acha que a vida é aquilo, que o relacionamento é aquilo. O que vai acontecer com a pessoa se ela somente olhar a criação de Deus e parar por ali? Ela vai ser uma iludida. Ela estará esperando coisas que não fazem parte mais da nossa realidade. Agora, se ela foca e ela para na queda, essa pessoa vai ser pessimista. Nada dá certo, nada dá errado, o mundo é caótico. Agora, o que acontece se a pessoa considera a criação, a queda, mas também a redenção? O que vai acontecer com ela? O que ela vai ter? O quê? Esperança. Vai ser alguém esperançoso. E que essa seja a marca das nossas vidas. Amém? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, posso ficar aqui no final. Se quiser pegar aqui o QR Code, qualquer outra coisa, estarei aqui no final, tá joia? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tua obra em nossas vidas e principalmente pela esperança que o Senhor nos traz. Obrigado porque o Senhor é o Criador de todas as coisas boas que podemos desfrutar hoje em dia. Queremos pedir que o Senhor refreie os pecados, os efeitos do pecado em nossas vidas, que possamos caminhar na direção de sermos santificados, aperfeiçoados por Ti, e nos ajude, ó Deus, viver com esperança em meio a um contexto tão agitado, com tanto motivo para nós ficarmos desesperançosos e pessimistas.
nos ajude a olhar para o Senhor e para a história da tua redenção, que concede ao nosso coração a esperança que a gente precisa para viver. Abençoe cada um aqui diante das suas lutas, das suas dificuldades, da realidade de cada um, que eles possam, assim como eu, provar da sua provisão, graça e sustento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.